Olá, bom dia, aqui é a Michele Branquinho, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a ansiedade. Esse é um tema muito forte que muita gente me procura para falar sobre isso, para pedir ajuda, pedir dicas, né? E a ansiedade, muitas vezes, ela é um estado que ela é caracterizado por medo, por apreensão, mal-estar, desconforto, insegurança, estranheza do ambiente ou de si mesmo e assim por diante, né? E as coisas vão acontecendo. Mas o que é a ansiedade, na verdade, né? As pessoas sempre perguntam isso, né? Porque saber controlar a ansiedade pode diminuir e muito os nossos problemas emocionais. Já teve aquela sensação de palpitação? Aquela sensação de calafrio em temperaturas muito altas? Uma sensação de boca seca? Você já teve essas sensações? Já passou por isso? É extremamente importante entender. E para combater a ansiedade, a gente precisa achar a raiz do problema. O que é a ansiedade, né? Vocês devem se perguntar. A ansiedade é um sentimento inerente ao ser humano. Sim, todos nós temos ansiedade. Só que a ansiedade, ela é um sentimento. É natural uma pessoa, por exemplo, sentir borboletas no estômago antes de algum evento ou de uma situação que ela considera importante. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Mas o problema aparece quando essa sensação se torna uma constante e até mesmo patológica na nossa vida. E é por isso que a gente precisa aprender o que é ansiedade e como controlá-la. Eu vou citar alguns tipos de ansiedade para vocês que vocês possam entender. E ao longo da próxima semana eu vou estar falando sobre dicas de controle da ansiedade, para que você possa fazer aí em casa. A TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é aquela que é caracterizada por períodos longos de ansiedade e que aparece sempre em momentos difíceis e que toma conta da vida da pessoa. Isso acontece de tal forma que ela não consegue desempenhar nem suas atividades mais corriqueiras da vida. Ela é quase que incapacitante mesmo. Síndrome do pânico. Ao contrário da TAG, ele é definido com crises inesperadas e agudas. A TAG ela é uma constante. O pânico ele vem por crises. Pacientes com síndrome do pânico acreditam que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, mesmo que não haja nada que indique um perigo ou que venha ali com uma situação que possa trazer uma aversão. Mas geralmente o pânico ele tem uma característica que é estar cheio demais, cansado, é o limite. E aí vem uma crise. A fobia social é uma situação onde a pessoa se sente aversiva a estar no meio de outras pessoas. Às vezes a pessoa é mais fechada, mais introvertida, e você acha que não tem nada, mas ela tem sim ali uma fobia social, e é importante investigar. Fobias específicas como medo de rato, de aranha, de cobra e assim por diante, altura, lugares fechados, é um medo irracional. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, representa, na verdade, como o próprio nome diz, um quadro de pensamentos recorrentes. Ele traz um quadro muito grande de pensamentos. E quando a pessoa começa a observar isso, ela tenta aliviar a ansiedade criando rituais repetitivos. Lavar as mãos várias vezes, fechar as portas várias vezes, se preocupar com a organização da casa de forma excessiva e assim por diante. E por último, nós temos o transtorno de estresse pós-traumático, que possui como principal característica a tendência de reviver as experiências que nós tivemos, que foram traumáticas. E aquela experiência fica passando na sua cabeça. Então, existem várias formas de ansiedade. A mais preocupante para nós aqui é a TAG, porque é aquela que você está em constante ansiedade. Você acorda e dorme com a ansiedade ali envolta em você. E isso é muito sério. E os sintomas principais são palpitação, suor excessivo, falta de ar, tremor nas extremidades como mãos e pés, cansaço excessivo, tensão muscular, boca seca, mãos e pés gelados, náuseas, dores de barrigas e muitas vezes acompanhadas de diarreia. Esses são os principais sintomas físicos. E tenha cuidado, porque aos sintomas físicos também estão associados sintomas emocionais, que
são sintomas mentais, que é irritabilidade, problema de concentração, nervosismo, medo e sensação de que algo ruim vai acontecer, descontrole sobre os nossos pensamentos, preocupação exagerada, problemas ligados ao sono, não dorme bem normalmente, o ansioso. Isso pode ter um histórico familiar, pode ter vários sintomas, mas o principal, eu vou deixar várias dicas para você ao longo dessa e da próxima semana, mas o principal para vencer a ansiedade chama-se exercício físico. Pratique exercício físico. Isso te ajuda a produzir serotonina, que é a substância que aumenta a sensação de prazer e faz você diminuir toda essa sensação de mal-estar. Então, a primeira dica, pratique exercício físico. Na próxima semana eu volto na segunda-feira com uma meditação e na terça falando sobre mais exercícios e mais técnicas para que você controle a ansiedade. Tenha um bom dia.